crianças! Espera, mas não é o momento missionário do culto? Ah, esqueci de avisar vocês. Como o culto é especial, o nosso momento missionário também é especial. Por essa você não esperava, hein? Então o momento missionário de hoje é para crianças de todas as idades. Então, boa noite, crianças, graça e paz. Iniciamos mais um momento missionário. E o momento missionário de hoje tem um motivo especial. Como nós estamos tendo o culto das crianças, o nosso momento missionário também vai envolver a história da campanha infantil, da campanha das crianças. Algumas já receberam o material, então elas estão participando da nossa campanha também. E antes de mais nada, para não perder o hábito com adultos e crianças, adolescentes e idosos, vamos falar o nosso tema. E o nosso tema é Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa, que se encontra lá em Atos 4:12, como eu expliquei para as crianças, é aquele versículo que a gente destaca na Bíblia para lembrar da nossa campanha. E diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então só o nome de Jesus pode nos salvar. No momento missionário de hoje, a nossa história fala de um personagem conhecido da Bíblia dos adultos, pelos adultos que conhecem. Qualquer coisa, você pergunta para eles a história, eles vão saber. Esse personagem, o nome dele é Filipe. Filipe foi um diácono. O diácono que foi instituído lá na época da igreja primitiva, logo depois que Jesus deu a ordem do ide para todo mundo, que todo mundo devia fazer discípulos. E aí, quando os diáconos foram instituídos para ajudar a igreja que estava se formando lá em Jerusalém, que era a cidade, a capital de Israel, quando Filipe foi instituído como diácono, ele atuava ali na sua cidade, ali em Jerusalém. Só que aconteceu uma coisa. Os judeus começaram a perseguir os seguidores de Jesus, os cristãos. Quando eles foram perseguidos, eles se espalharam. Vocês lembram de Paulo? Paulo foi um daqueles que perseguiram os cristãos. Antes de se encontrar com Jesus, Paulo era um judeu que perseguia aqueles que seguiam a Jesus. Então, Filipe foi um daqueles que se dispersavam e onde eles iam, onde eles andavam, eles falavam sobre Jesus. E aí ele foi para Samaria, começou a pregar para muitas pessoas em volta e as pessoas se sentiam felizes de conhecer Jesus. Sobre isso, quando Filipe pregava para as pessoas, quando andava pelas cidades, tem um versículo da Bíblia que mostra como as pessoas se sentiam. Lá em Atos 8:8 diz assim: houve grande alegria naquela cidade. Então, onde Filipe passava, ele falava sobre Jesus para as pessoas. Até que ele sentiu do Espírito Santo de Deus que ele tinha uma outra missão. Nessa outra missão, ele foi andando numa estrada que ia de Gaza até a Cesareia. E ele andando nessa estrada, ele encontra uma caravana que estava saindo de Jerusalém. E aí, o Espírito Santo virou e falou assim: Filipe, vai lá, fica perto daquele carro ali, daquela carruagem. E aí Filipe foi e encontrou ali um homem etíope, que era um mordomo, um tesoureiro da rainha Candace. Uma rainha etíope, muito cheia de riquezas. Então esse mordomo dela, esse tesoureiro dela, ele estava ali lendo uma parte de pergaminhos da Bíblia. Pergaminhos, crianças, são partes da Bíblia escritos em pele de animais ou em um papel muito antigo e grosso. E aí esses pergaminhos eles eram copiados para passarem de pessoa a pessoa. Não existia impressora, não existia celular, não existia computador. Então as pessoas precisavam copiar à mão as partes da Bíblia. E aí Filipe viu que aquele homem etíope, ele estava olhando, lendo um trecho do profeta Isaías, do livro de Isaías. E ele não estava entendendo nada. Aí Filipe perguntou: você está entendendo o que você lê? Aí o etíope virou e falou assim: como é que eu vou entender se ninguém está me explicando, se ninguém me ensinar? E aí foi ali que Filipe viu o que ele estava lendo. Ele estava lendo uma parte do livro de Isaías
que falava justamente sobre o sofrimento que Jesus passaria, como um cordeiro indo para o matadouro, alguém queria sofrer. Aí ele perguntou, isso daqui tá falando, o profeta tá falando dele mesmo, tá falando de alguém, tá falando de quem? Quem que vai sofrer? E aí Filipe viu que aquela passagem estava falando de Jesus. E aí ele começou a anunciar sobre Jesus, sobre o sofrimento que Jesus passou, mas também sobre a ressurreição de Jesus, quem foi Jesus e que Jesus veio para nos salvar. Aquele homem ficou tão feliz, que quando eles passaram perto de um lugar que tinha água, virou para Filipe e falou assim, olha, tem água aqui. Será que eu não posso ser batizado? O que está me impedindo de ser batizado? E aí Filipe foi, batizou aquele homem e naquele momento ele foi arrebatado, ele foi levado pelo Espírito Santo para outro lugar. Esse outro lugar era Azoto, uma outra cidade. E aí ele foi pregando em Azoto e todas as cidades que Filipe passava, ele ia pregando. Então, quando ele pregou, até que ele foi até a Cesareia de Filipe. Em Cesareia ele se fixou e ali ele teve a sua família, ele tinha 4 filhas e essas 4 filhas também aprenderam sobre Jesus e também falavam sobre Jesus. Filipe ficou conhecido como o evangelista. Está escrito lá no capítulo 21 de Atos. Filipe, o evangelista. Então o que a gente aprende? Nós aprendemos 2 coisas. Que Jesus veio para aqueles que são menos evangelizados. Os povos que estão espalhados dentro do Brasil. Os ribeirinhos, os sertanejos, os ciganos, os quilombolas, os indígenas. Então Jesus veio para os menos evangelizados. Assim como Filipe evangelizou o etíope que estava de passagem por Jerusalém. E também Jesus veio para todos os que estão nas cidades, grandes ou pequenas. Então Filipe também passou anunciando de cidade em cidade quem era Jesus. E é por isso que nós precisamos continuar anunciando. Então crianças e adultos precisam continuar orando, contribuindo com missões para aquelas pessoas que estão indo até os menos evangelizados e andando pelas cidades. E também onde você está. Ore, onde você está, fale de Jesus para as pessoas. Assim como Filipe, nós precisamos também entender a importância de anunciar Jesus. Meus irmãos, nessa campanha nós aprendemos que Jesus Cristo é a única esperança. Nós continuamos anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. Então que nós possamos, todos os dias, a todos os povos dentro do Brasil e em todas as cidades, anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Deus os abençoe e até o próximo Momento Missionário.